Somente essa semana foram 4 mulheres assassinadas. Olha aí, ó. Um crime brutal hoje pela manhã, presenciado por 3 crianças. Crianças! Tudo isso aconteceu em Igaraçu. A vítima foi esfaqueada pelo companheiro depois de uma briga por causa de ciúmes. O repórter Rodrigo de Luna começa a contar essa história pra gente agora na tela do Cidade aqui pro Calombrabre. Vila Saramandaia brutal foi essa residência aqui, de número 16. Lá dentro, a Luzia Nóbrega Soares, de 35 anos, foi assassinada com facadas na região da barriga. No crime, testemunhado pelas 3 crianças de Luzia. O crime de hoje aqui foi por volta das 6 horas da manhã. E os relatos das testemunhas é de que Luzia foi morta pelo companheiro dela, com quem convivia por 3 anos. Ontem à noite brigaram, beberam. Ele teria dado socos nela, mas a situação teria sido apaziguada, inclusive pelo compadre de Luzia. Ninguém imaginava que hoje pela manhã ele fosse cometer esse crime. Eu conversei com o perito Tadeu Cruz, que foi o responsável por chegar no local do crime e por identificar como é que essa mulher foi morta. O corpo dela estava lá nos fundos da casa, uma imagem terrível, chocante, e vocês vão ver agora o que é que o perito identificou nessa tragédia. Chegando no local, a gente encontrou, né, a residência toda revirada, sinais de luta corporal, e a vítima esfacada pelo menos 6 lesões na região torácica, abdominal. Inclusive teve visceração, né, as vísceras saíram. A gente encontrou uma faca, né, provavelmente é a faca do crime, que está sendo coletada para fazer DNA. E o que foi informe que justamente que seria o ex-companheiro da vítima que tinha feito essas agressões. Sabe o que é muito triste, gente? Um dos relatos da criança, a de 8 anos, o menino mais velho, portanto, de Luzia, ele disse a uma tia que quando acordou, já viu a mãe abrindo a porta do quarto onde ele dormia com os irmãozinhos, e a mãe estava com o rosto cheio de sangue, estava com a faca cravada na barriga, e ele ainda viu quando o companheiro da mãe, o padrasto dele, puxou a faca. Foi quando as vísceras, como o perito aí disse, caíram e a mulher não resistiu mais, começou a sangrar muito, infelizmente morreu. Ele, que chegou a ser segurado, agarrado pelo compadre de Luzia, que morava aqui na casa, fugiu, saiu andando, caminhando tranquilamente por essa rua, que às 6 horas da manhã não tinha muito movimento, mas ele teve muita facilidade de fugir, porque logo ali já é a BR-101, gente. Ali é o caminho que dá para Paraíba também. Inclusive, esse homem, autor do crime, ou apontado como suspeito, é paraibano. Detalhe, Luzia era garota de programa. Ela fazia programa para poder sustentar as 3 crianças, e ele, o companheiro, sabia dessa atividade dela. Não reclamava, porém, por muitas vezes eles discutiam por ciúmes, acreditem. Vamos ouvir o que é que disse Emanuel. Emanuel é o compadre de Luzia e ele relatou como era essa convivência entre Luzia e esse companheiro dela. Vamos ouvir. Uma relação meia, vamos dizer assim, meia conturbada, né? Porque ela fazia programa, entendeu? Ele sabia que ela fazia, e ontem resultou uma briga, né? Chegaram os 2 embriagados em casa, brigaram, ele quebrou a televisão, quebrou um bocado de prato, tá ali no terraço, um bocado de prato quebrado, quebrou a televisão do quarto, entendeu? Eu entrei no meio, separei a briga, entendeu? Que ele deu murro nela ainda, eu entrei e separei a briga, que ela ficou até com o rosto cortado, eu entrei no meio, separei a briga, se acalmaram, entendeu? Ele veio e dormiu na sala e ela dormiu no quarto, ela e os 3 filhos, entendeu? Hoje de manhã eu tava deitado na minha cama, os 3 filhos deitados na cama dela. Quando eu escutei, foi aquele grito, ela chamando por mim, entendeu? Nenel! Aí eu me levantei, quando me levantei, ele já tinha furado ela. Eu me abracei por trás dele, entendeu? E tomei a faca dele. Disse, mas rapaz, por que você fez isso com ela? Por que você fez isso com ela? Entendeu? E ele saiu, eu vinha empurrando ele até aqui na porta, ele ficou aqui na porta, entendeu? Eu tomei a faca, foi quando eu joguei a faca, que eu não sei onde eu joguei a faca, mas graças a Deus a polícia já achou. Aí ele pegou, foi-se embora, por aqui. Devagarzinho, não saiu correndo não, saiu andando, normal. Aí um vizinho aqui disse que ele pegou uma Kombi sentido Igaraçu. Por enquanto a polícia não divulga a autoria ou o nome do autor do assassinato de Luzia, que foi morta aqui em Igaraçu. Mas eu conversei com o delegado que nesse momento está fazendo diligências para tentar prendê-lo. Tudo indica, ele leva a crer aqui, até pelo próprio dia a dia do casal, que houve realmente um crime de feminicídio, né? E que o fato foi presenciado, inclusive, na frente de crianças, né? Crianças de 8, 6 anos de idade, que ficaram altamente chocadas, traumatizadas, né? A gente está
já realizando as primeiras diligências no sentido de prender o acusado, né? Vamos fazer as primeiras oitivas, concomitantemente esperamos aí capturá-lo nas próximas horas. Esse caso ganhou um detalhe ainda mais desesperador. Acreditem, uma das crianças que estava na casa no momento do assassinato da mãe biológica, há 6 meses, tinha presenciado o homicídio da mãe de criação. Vejam vocês, ela era garota de programa, ele sabia disso. E mesmo assim, ainda tinha ciúmes da companheira. Não respeitou a presença das crianças na casa. Vejam vocês a segunda reportagem agora na tela do Cidade. Abre. Luzia, ela tinha 3 crianças efetivamente, 2 meninos e uma menina. Logo que a menina nasceu, portanto 6 anos atrás, ela deixou que essa menina fosse criada por uma grande amiga dela, uma jovem moradora da cidade de Igaraçu. Essa mulher era casada com Emanuel, esse homem que nos deu entrevista, e que com todo amor e carinho, por não ter conseguido ter filhos, decidiu criar a menininha de 6 anos. Qualquer assassinato nos revolta. Quando a morte é de uma mulher no feminicídio, a gente fica chocado ainda mais. Quando crianças testemunham o crime, a gente fica sem palavras. Então imagine uma menina de 6 anos que viu a mãe biológica hoje ser assassinada, mas ainda não tinha se recuperado do trauma de 6 meses atrás ter visto a mãe de criação, a mãe adotiva, ser morta lá em Abreu e Lima. A Dionícia Eugênia Ferreira, de 46 anos, ela foi morta num crime que no início foi cercado de mistérios, lá na cidade de Abreu e Lima. Criminosos invadiram a residência por trás, pegaram o celular, a televisão, numa espécie de latrocínio, mataram a mulher e fugiram. Mas a polícia investigou e a própria família também investigou e descobriu que havia um áudio em que a sogra dessa mulher confessava o crime. E é isso que deixou Emanuel, esse homem que nos deu entrevista aí, ainda mais revoltado com toda a situação. Foi quando ele, inclusive, tentou ir lá tirar satisfações com a mãe, acabou sendo levado pela polícia e hoje não pode nem se aproximar da mãe, que seria mandante do crime, porque tem uma medida protetiva. Ele diz que está arrasado, porque além, claro, da perda da amiga, da comadre dele, ele sabe que a filha de criação, a filha adotiva dele, agora vai carregar 2 traumas, de ver a mãe morrer e ver a mãe adotiva também ser assassinada. Vamos ver o que é que ele disse. A filha dela é a filhada minha, né? E está na justiça para adoção, que a gente pegou ela para criar na maternidade e a gente pegou ela para criar. E a menina viu quando mataram a minha esposa. Quem mandou matar minha esposa? Minha própria mãe. E hoje presenciar mais uma cena dessa, né? E aproveitando aqui, vocês da televisão e da imprensa, eu quero que vocês façam a justiça. Eu estou precisando de justiça, entendeu? Porque a justiça está parada, entendeu? A justiça está parada, que a mandante do crime da minha esposa foi a minha mãe, entendeu? Ela mora na casa dela, como se nada tivesse acontecido com ninguém, entendeu? Ela continua vivendo a vida dela e eu tô preso. Pode filmar aqui embaixo, aí. Eu tô preso. Entendeu? Eu tô preso. Anda aqui, aí. Eu tô preso. Ela tá lá, mas eu tô preso. Entendeu? Não posso encostar na casa dela, porque ela tá dizendo que eu tô ameaçando ela de morte. Eu não tô ameaçando ela de morte. Entendeu? Nunca ameacei ela de morte. Só com a justiça. Só com a justiça. É isso, são 2 tragédias envolvendo a mesma criança, uma menininha de 6 anos, né? Perdeu as 2 mães, assim a gente pode dizer. Por enquanto a polícia não divulga a autoria ou o nome do autor do assassinato de Luzia, que foi morta aqui em Igaraçu. André. Pois acreditem, o assassino de Luzia foi preso! Foi preso agora há pouco. Me dá a imagem dele, por favor. Eu quero a imagem desse canalha. Eu quero trazer agora o repórter Bruno Araújo ao vivo, né? Eu tô vendo já a imagem de Bruno, tá comigo aqui. Ele vai comigo agora ao vivo trazer os detalhes da prisão do suspeito de matar a companheira na frente dos filhos em Igaraçu. Ô, Brunão, esse cara não foi preso em Pernambuco não, né, Bruno? Onde é que foi a prisão desse camarada, hein? Boa noite pra você. Vai lá, ao vivo. Boa noite, André. Boa noite para todo mundo que está acompanhando ao Cidade Alerta. Olha só, esse suspeito ele não foi preso aqui no estado não, foi preso no estado vizinho, na Paraíba.
estava lá na praia de Pitimbu e, para a surpresa dos policiais, André, quando a equipe do 26º Batalhão da PM aqui de Pernambuco chegou lá na praia, ele estava sentado em um bar bebendo. Esse homem foi preso em flagrante pela equipe da Polícia Militar e foi identificado como Claudiano Pereira da Silva, de 30 anos de idade. Os policiais militares, assim que o crime aconteceu, conseguiram realizar a prisão porque começaram a efetuar diligências. Surgiu a informação no local do crime, lá em Igaraçu, que ele teria entrado em um transporte alternativo, uma lotação. Ele foi para um ponto de lotação que fica às margens da BR-101 em Igaraçu. De lá partiu para o distrito de Botafogo, que já fica em Itapissuma, onde pegou um outro transporte e foi lá para Goiânia. Em Goiânia, ele passou um pouquinho mais de tempo lá, André. Parou em um bar, tomou uma cerveja e em seguida pegou um outro transporte e foi lá para a praia de Pitimbu. Nós conversamos com os policiais militares que participaram dessa operação para realizar essa prisão, trabalho que contou com apoio, inclusive, da Polícia Militar da Paraíba. Os policiais militares também ajudaram os policiais militares aqui de Pernambuco a realizar a prisão desse homem suspeito de cometer o feminicídio. Mais cedo, aqui na Delegacia de Homicídios de Paulista, de onde nós falamos ao vivo, a nossa equipe de reportagem conversou também com o major do 26º Batalhão, o Cícero Souza, e ele deu detalhes de como foram as buscas até chegar o homem apontado pelo feminicídio. A gente começou a diligenciar, familiares da vítima já apontavam que o autor do homicídio seria a pessoa que vivia com ela. Um dos parentes da vítima disse que ele tinha foragido em uma lotação. Diante dessa informação, fomos ao local onde tem as lotações. No local, um dos loteiros informou que teria visto ele no distrito de Botafogo, que faz parte do município de Itapissuma. Dirigimos imediatamente àquele local. Em seguida, no distrito de Botafogo, uma pessoa disse que viu ele pegando uma lotação para Goiânia. Continuamos. Já na cidade de Goiânia, em um bar, a proprietária nos disse que ele fez uso de uma cerveja e teria pego uma lotação para a cidade da Paraíba, Pitimbu. Então, o nosso comando geral autorizou que nós nos dirigíssemos àquela cidade, mantivemos contato com a polícia local, a polícia paraibana, e em conjunto efetuamos a prisão dele. Ele se encontrava em um bar na orla daquela cidade, nos Negros Bar, com aparentemente muito embriagado, estava consumindo bebida alcoólica no momento, não ofereceu resistência. A partir daí conduzimos ele à delegacia aqui de Paulista e ele foi autuado em flagrante delito. Ele sabia que a companheira estava morta enquanto estava bebendo? Nós não temos essa informação. O que a gente tem é que ele esfaqueou ela, né, e se evadiu do local do crime. Aqui, por favor. Eu tô sem o áudio de Bruno aqui, tá? Brunão, vê só, a gente tá sem o áudio, a gente vai consertar isso esse aqui. Crime, chegou o áudio, esse por favor. Crime que aconteceu... Tira Bruno aqui, tira Bruno. Vamos fazer a coisa direitinho. Avisa pra Bruno no ponto, pra começar novamente, tá certo? Que aí tu vai pegar o bonde andando não, porque a informação é importantíssima, tá? Vocês viram aí, a Polícia Militar do Estado de Pernambuco agindo da forma que tem que agir, indo atrás, foi até a Paraíba. Graças a Deus que o comando geral daqui autorizou a ida dos policiais para Paraíba. E esse cara, esse assassino covarde, acabou sendo preso com a graça de Deus e a perseverança desses policiais aí. Ô Brunão, desculpa, a gente teve problema com o seu áudio, mas agora voltou. Eu quero que você conte aí, continue contando essa história dessa prisão, Bruno. Vai lá.
Então, André, a equipe do Major Cícero Souza, que é chefe de planejamento do 26º Batalhão, e os outros policiais que participaram dessa operação, eles estão de parabéns, não é? Realmente, eles foram para outro estado para realizar a prisão desse homem suspeito, do Claudiano Pereira da Silva, de 30 anos de idade. É importante ressaltar para a população que a prisão ela aconteceu 9 horas depois que ele praticou esse feminicídio, que ele matou a companheira Luzia Nóbrega Soares, de 35 anos de idade. Esse crime foi na Vila Saramandaia, que fica em Igaraçu, e a equipe da Delegacia de Homicídios, a 6ª Delegacia de Homicídios de Paulista, que é responsável por investigar os crimes que acontecem em Abreu e Lima, em Igaraçu, receberam esse homem, onde ele foi autuado em flagrante. Por isso a gente vai conversar ao vivo agora com o delegado Ricardo Silveira, ele que vai dar mais detalhes para a gente sobre essa prisão. O que o autor do crime falou em depoimento? Boa noite, delegado. Boa noite a todos. De fato, mais um crime de feminicídio, né? Ficou caracterizado aqui, depois de toda a produção aí de provas testemunhais, com a própria captura do investigado. Nessa oportunidade quero dar parabéns à Polícia Militar por excelente trabalho, as diligências realizadas, enfim. Desde cedo, quando nós fomos acionados, nós recebemos essas informações de que acabaram de haver um homicídio lá no centro de Abreu e Lima, de Igaraçu, né, envolvendo uma senhora, né, que tinha um relacionamento conturbado, né, com o acusado. E desde cedo já havia testemunhas asseverando que foram acusadas a pessoa que desferiu as facadas que tiraram a vida da senhora Luzia. As investigações prosseguiram, ele foi capturado pela Polícia Militar e na delegacia ele chegou aqui já aparentando estar embriagado, apresentando confusão, não conseguindo sequer responder às perguntas formuladas. De acordo com informações que foram colhidas lá no local, né, delegado? O casal, a mulher que foi assassinada e o Claudiano, que é o homem que está preso, os dois eles teriam passado a noite bebendo, André. E depois de praticar esse crime, o suspeito sentou lá em um bar à beira-mar da praia de Pitimbu, na orla ali, começou a ingerir bebida. Delegado, a gente vai lá para o estúdio, que André tem uma pergunta para fazer para o senhor. Manda lá, André. Ô, Brunão, vê só, eu acredito que ainda está no período do flagrante, né? Não se passaram as 24 horas ainda desse crime, acredito que o delegado deve autuá-lo. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, uma vez esse cara mamado, cheio de pau, né? Parece que ele foi comemorar a morte da mulher, foi beber. Aí eu te pergunto, Bruno, esse cara não consegue dar depoimento, como é que vai ser feito o flagrante se o depoimento dele não bate porque ele está embriagado, hein? Pergunta pro delegado, por favor, como é que o delegado vai fazer isso aí? Delegado, a pergunta do André é porque esse suspeito, o Claudiano, ele estava bebendo desde ontem, né? A gente filmou o momento em que ele passava aqui pelo corredor da delegacia, do lado de fora, numa área externa, e esse homem estava meio que cambaleando, não conseguia falar nada para a nossa equipe de reportagem. André pergunta, como é que vai ser feito o flagrante desse suspeito, já que ele está embriagado, está meio mamado, delegado? Veja, a gente está tentando ouvi-lo, né, para que ele apresente a versão dele. Num primeiro momento, perante a Polícia Militar, não foi possível essa oitiva. Ele está agora aqui na delegacia, já com um estado, digamos assim, alcoólico mais favorável, né, digamos assim, menos embriagado, e a gente está tentando efetivamente saber da verdade, né? O que a gente já sabe é que foi ele o autor das facadas, né? Há uma testemunha presencial que viu ele exatamente no momento que ele estava esfaqueando a senhora, retirou essa faca. Essa testemunha foi ouvida aqui, asseverou que foi ele, a pessoa, e também pesa contra ele o fato de ele ter fugido do local, né? E já existirem indícios e informações de que eles tinham um relacionamento conturbado e que na noite anterior haviam bebido e se desentendido. Então ele está sendo ouvido agora, novamente interrogado, está se dando a oportunidade dele falar, oferecer a versão dos fatos, mas mesmo sem uma versão convincente ou até uma versão prejudicada, ele está sendo autuado pelo delito por homicídio triplamente qualificado, né, pelo feminicídio, pelo motivo fútil e por impossibilidade de defesa da vítima, triplamente qualificado.
Delegado, muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Cidade Alerta. Esse suspeito, André, que está sendo autuado nesse momento aqui na Delegacia de Homicídios de Paulista, amanhã ele deve seguir para uma audiência de custódia e aí a Justiça, o Tribunal de Justiça de Pernambuco é que vai decidir, André, se a prisão preventiva dele vai ser decretada ou não. É contigo. Tá certo, Bruno. Muito obrigado. E olha, diga ao doutor Ricardo Silveira que eu estou mandando um forte abraço, né, doutor Ricardo, que sempre nos atendeu bem quando estava na rua. Rapidinho, me dá só a imagem dele rapidinho, entrando no xadrez da viatura, vai. Porque eu gosto de mostrar bandido assim. É assim que tem que ser. Olha lá, imagens exclusivas da chegada do assassino dessa mulher à delegacia, tá? Parabéns mais uma vez o pessoal da polícia. Olha, vem pra cá,